Bom dia a todos. Olá, bom dia. Bem-vindos a todos os jornalistas, convidados presentes. Muito obrigada pela vossa presença. Sou Sónia Neves, sou diretora do Correio de Coimbra, também jornalista, e hoje cabe-me a mim, precisamente, estar aqui neste lugar que nem sempre é muito simpático e às vezes é ingrato, de estar a apresentar um plano pastoral. Plano pastoral da Diocese de Coimbra. Está-se a ouvir bem? Pronto. Jornalistas às vezes têm destas coisas de projeção de voz. Então, antes de mais, agradecer a todos, agradecer também a presença e o espaço de acolhimento. Antes de apresentar quem tenho aqui ao meu lado, vou pedir aqui à doutora Sandra Costa Saldanha, que é o espaço que nos acolhe, aqui o Museu Machado de Castro, só uma pequenina palavra de acolhimento e de agradecimento também ao espaço. Sim, muito rapidamente, queria apenas deixar uma palavra de agradecimento pela escolha do Museu Machado de Castro ao Sr. Bispo Dom Virgílio e a todos os intervenientes e sublinhar aquilo que é a importância destas iniciativas para o Museu Machado de Castro e a abertura do Museu Machado de Castro para parcerias e para colaborações com a Diocese de Coimbra e, portanto, aguardamos também com muita expectativa para conhecer os planos que estão em vista para o próximo ano pastoral. Muito obrigada. Passamos agora à parte principal de conhecer o Plano Pastoral. O Plano Pastoral é um programa que a Diocese propõe aos diocesanos. São linhas de ação comum que define prioridades aos diocesanos e a todos aqueles que querem, de alguma maneira, se aproximar da Diocese de Coimbra. Quisemos dar aqui a conhecer à comunicação social, porque, através dos vossos estimados meios, este Plano Pastoral pode chegar mais longe, pode chegar a todos aqueles que, de alguma maneira, podem estar mais distraídos e, assim, através dos meios de comunicação social, terem acesso a este plano. Este é um programa que nos traz um título, cada um já deve ter na sua mão um pequeno livro, No Espírito de Cristo está toda a nossa vida. É um título e é também um grande mote para este plano pastoral que nos convida a viver a espiritualidade cristã na comunidade como casa, na palavra como revelação, na Eucaristia como alimento e no mundo como missão. Estes são os principais objetivos do plano pastoral. Veja-se os símbolos que preparámos aqui à nossa frente, precisamente para nos facilitar. A nossa visão tem destas coisas, nos facilitar a memória e até nos interpelar. De destacar que este documento partiu de uma dimensão sinodal. É fruto de vários encontros de reflexão e partilha na Diocese, várias colaborações, contributos e visões diferentes, e que depois foi redigido a 5 mãos. A apresentação vai então ser de forma muito informal, numa conversa com convidados que quisemos trazer aqui para nos dar a conhecer ou a ver a leitura que fizeram deste programa para estes 3 anos na Diocese de Coimbra, de 25 a 28. Depois teremos umas palavras do Sr. Bispo e, no fim, um reduzido momento de diálogo ou questões para quem quiser. Sem mais delongas, e se me derem autorização, passamos à parte da apresentação. Quem tenho aqui, vou começar pela Daniela. Daniela Sofia Neto é nascida em 96, vive em Pucariça, em Cantanhede. É licenciada e mestre em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Sociologia, também na mesma faculdade, com uma tese financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, cujo projeto é centrado nas representações sociais de estudantes da Universidade de Coimbra relativamente ao assédio sexual desde 1960. Investigadora júnior no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, assistente convidada na Faculdade de Economia e, paralelamente, é também membro da Comissão Diocesana Justiça e Paz, da Diocese de Coimbra, desde 2022. À minha direita, Miguel Panão, professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, autor, sendo o último livro intitulado Tempo 3.0, dedicado a uma compreensão experiencial do tempo que vá para além da sua gestão. Escreve regularmente uma rúbrica para a agência Eclésia intitulada Cibercultura. Foram os nossos convidados para nos dar aqui uma leitura diferente deste plano pastoral
que tem como grande mote a espiritualidade. Então começava aqui pela Daniela, naturalmente. Daniela, uma socióloga, como é que viu um plano pastoral aqui centrado na espiritualidade? Desde já, muito bom dia a todos. Quero desde já cumprimentar o Reverendíssimo Bispo Dom Virgílio Antunes, saudar também, através dele, toda a comunidade eclesial da Diocese de Coimbra, em especial padres, diáconos, consagrados e leigos que servem a comunidade com dedicação. Também cumprimentar o Dr. Miguel Panão, a Dra. Sónia e também toda a comunicação social e todas as pessoas aqui presentes. E, portanto, aqui sendo socióloga de formação, olhar para este documento que hoje se apresenta sobre as lentes da sociologia é muito interessante, porque a sociologia, enquanto ciência, estuda a sociedade e as relações entre pessoas. Portanto, ajuda-nos a perceber como as grandes transformações culturais, económicas e políticas moldam a forma como os indivíduos se relacionam entre si, mas também com as instituições, como a própria Igreja e até a religião. E, portanto, ao ler este plano pastoral, permite-nos reconhecer nele não apenas um documento voltado para a Igreja e para Coimbra, mas também aqui uma busca de respostas para um mundo que está em transformação. E em grande mudança. E, portanto, este plano pastoral oferece aqui um modo para refletir sobre o modo como a Igreja pode acolher, compreender e até alimentar a sede espiritual dos nossos dias. Costumo dizer, porque em Sociologia é uma das coisas que aprendemos de início, que nós não fazemos futurologia, mas conseguimos compreender algumas mudanças sociais. Portanto, nós também vivemos aqui tempos de muita ansiedade, e esta questão da ansiedade é muito interessante. E deparei-me com esta questão porque temos aqui um medo muito grande em relação ao futuro, um medo tão grande que nos leva a viver com uma grande inquietação e atravessamos este olhar sobre o mundo já com esta ansiedade, com a mudança, o que é que vem a seguir. E, portanto, não é demais dizer que nenhuma mudança é alheia até ao que se passa no próprio domínio religioso. E por falar nesta questão das mudanças, porque uma das questões que vem escrita no plano pastoral é precisamente o que o Papa Francisco nos disse e que nos descreveu, que nós estamos perante uma simples época de mudanças, mas com uma verdadeira mudança de época. E esta afirmação é em si uma leitura sociológica, porque não falamos apenas de alterações ou de mudanças superficiais, mas de uma transformação estrutural que avala os próprios fundamentos da vida coletiva e das nossas referências culturais. Assumimos que em Portugal já não vivemos uma sociedade de base cristã e, portanto, vivemos uma sociedade plural, secularizada, onde convivem múltiplas expressões religiosas e espirituais. Portanto, seria realmente o cabo dos trabalhos nós agora decidirmos contabilizar ou até definir e catalogar em caixinhas tudo aquilo que temos à nossa volta. E, portanto, esta mudança de época também é paradoxal, porque nós nunca abraçamos tanta diversidade de saberes, de pessoas, de culturas, mas também nunca fomos tão fragmentados e também tão individualistas. E, portanto, se por um lado temos aqui esta abertura ao multiculturalismo, à diversidade de saberes e tradições, por outro lado, parece que o individualismo se instalou para ficar. Portanto, cada pessoa constrói a sua identidade espiritual, escolhendo e descartando os elementos segundo as suas preferências pessoais, e o resultado é um cenário em que muitos continuam a acreditar, mas já não se identificam com as estruturas institucionais. E também julgo que não sabem definir bem naquilo que acreditam. E, portanto, é cada vez mais comum nós ouvirmos dizer que sou espiritual, mas não religioso, ou que sou católico, não praticante, e, afinal, não creem estas pessoas. E um dos desafios que lanço precisamente aqui à Diocese de Coimbra é perceber no que é que acreditam as pessoas, no que é que elas creem, indo ao encontro delas e percebendo o que para elas é espiritualidade, porque só assim é que realmente se pode propor um caminho, conhecendo os seus entendimentos e aquilo que leem nas entrelinhas. Do ponto de vista sociológico, estas frases que acabei de dizer, de sou espiritual, mas estas coisas de também ser católico não praticante, isto diz-nos muito, porque traduzem esta questão do deslocamento da pertença institucional para uma experiência subjetiva. E, portanto, passamos aqui de um compromisso social para uma procura apenas de bem-estar. E, portanto, há aqui uma multiplicação das chamadas novas espiritualidades, desde práticas de meditação até formas de ecologia espiritual, caminhos de desenvolvimento pessoal. Portanto, isto é tudo colocado dentro da mesma caixa.
E, portanto, este plano pastoral não ignora esta realidade. Pelo contrário, quando nos traz aqui a questão das propostas alienantes, reconhece precisamente o risco de algumas destas expressões. E o que é que há de mais alienante do que trazer para este plano espiritual o próprio conceito da alienação, porque para a sociologia este conceito é fundamental, porque remete-nos até aos primórdios da ciência, em que a alienação era percebida como uma perda de sentido e de pertença do ser humano face ao produto do seu trabalho e, portanto, alienante é uma espiritualidade que não se encarna, que não se compromete, que não assume a vida concreta. Portanto, também, a sociologia também tem aqui outras lentes que identifiquei aqui no plano e que poderão ajudar, e este meu contributo, ou seja, como socióloga, eu acho que era um bocadinho isso que me pediam, porque a anomia é um conceito que nós também trabalhamos muito e que eu acho que é importante, porque é usado para descrever a ausência de normas e até de referenciais, de tal modo que uma sociedade com anomia é uma sociedade desorientada, desorganizada. E o mesmo nós podemos falar relativamente à espiritualidade. Portanto, são formas que isolam o indivíduo do coletivo, que nos desconectam da realidade e da transformação social e que acabam por reduzir a fé a esta questão do consumo emocional. Portanto, isto é um risco real neste mundo moderno ou pós-moderno e, portanto, não há nada como trazer também Zygmunt Bauman, que nos traz a sociedade líquida, em que tudo é passageiro, tudo é fluido, é volátil e, como nós vemos, e através do diagnóstico deste plano pastoral, até o próprio campo religioso. Portanto, a espiritualidade tem sido vivida mais como um produto a ser consumida num mercado onde há múltiplas crenças e onde se escolhe o que se quer para saciar o desejo do momento. Vivem-se experiências realmente intensas, mas sem qualquer continuidade e que são momentâneas. Portanto, houve uma questão que também me marcou, e já falei da ansiedade, e a certo momento o plano fala-nos dos cansaços, que as próprias pessoas da Igreja estão cansadas. E, portanto, esta questão do cansaço e da apatia nas comunidades não se devem tanto ao muito que fazemos, mas ao que deixamos de ser. Portanto, esta sociedade do cansaço realmente está aqui, no excesso de estímulos e exigências que esvaziam o nosso próprio sentido de comunidade. E talvez aqui a esterilidade espiritual de tantas comunidades não vem do excesso de trabalho, mas desta falta de autenticidade espiritual e da desconexão entre a fé e a vida. Portanto, nós não podemos pensar a religião como um fenómeno individual. A religião é um fenómeno coletivo que se traduz na própria coesão do grupo e, nesse sentido, uma espiritualidade verdadeiramente cristã não pode ser individualizante. Aliás, não há nada de individualizante na fé, na religião e na própria espiritualidade. Portanto, quão paradoxal é que é vivermos este individualismo naquilo que tudo o que requer e cujos principais princípios são coletivos. E, portanto, este plano pastoral, ao propor uma espiritualidade encarnada, propõe também esta espiritualidade transformadora. Não basta procurar experiências emocionais, é preciso habitar esta realidade, é preciso comprometer-se com os outros, viver a fé como um estilo de vida. Portanto, uma espiritualidade encarnada é, portanto, inseparável da justiça social e da própria solidariedade. E, portanto, temos aqui neste plano uma resposta lúcida e, creio eu, que esperançosa a este tempo de mudança de época. Reconhece a sede espiritual do nosso tempo, mas também os riscos das propostas alienantes. E propõe precisamente uma espiritualidade encarnada, enraizada em Cristo, relacional, comunitária, capaz de transformar o mundo a partir de dentro. Portanto, só olhando para a comunidade. E, portanto, sim, para terminar, só quero dizer que eu acho que nós precisamos de recuperar realmente a dimensão coletiva e social da fé, num tempo em que tende a ser fragmentado e individualizante. Portanto, eu acho que a Igreja não precisa propor nenhuma alternativa. Precisa é que as comunidades e os indivíduos abracem aquilo que já existe. Obrigada. Uma nova perspectiva também deste plano pastoral. Bem, Miguel, é a sua vez de perceber também de que maneira é que leu este plano pastoral. Bom, para já saudar também os presentes todos. Não vou fazer uma saudação tão longa, vou dizer olá. E se calhar salientar também algo de característico daquilo que, no fundo, a Diocese quis vos proporcionar, que foi a diversidade, não é? A jovem, o Barba Branca, o iPad, a tecnologia, as folhinhas,
super organizada. Bom, vejam lá, vou tentar dar algum sentido. Portanto, por outro lado, falaram que eu trabalhava na Faculdade de Ciência e Tecnologia, mas mais no Departamento de Mecânica, só para vocês perceberem o tipo de pensamento que às vezes surge de um mecânico. E por isso, gostava de começar só por uma pequena provocação e marcar o tempo. Se eu escrevi tempo de 3.7, tenho que o cumprir. Eu lembro-me quando era jovem de contarem uma coisa que era com piada, mas eu vou dizer, não vai ser entendido como piada, mas vocês conhecem esta expressão. Querem fazer Deus rir? Contem-lhe os vossos planos. Portanto, eu quando vi plano pastoral, a primeira coisa que pensei foi, ups, bom, Deus está-se a rir. Mas vamos perceber que a palavra plano é aquela que nós utilizamos porque é curta, é eficaz, mas eventualmente no fim eu poderei sugerir uma muito mais complexa, menos dizível, que não vai ficar, mas que se calhar traduz aquilo que eu colhi. E por isso eu gostaria de partilhar-vos aquilo que senti ao ler este plano sobre 3 aspectos. O primeiro é o impacto que produziu em mim. O segundo seria os desafios contemporâneos que nos ajudam a enfrentar, este plano ajuda a enfrentar. E por fim, que eu acho que impacto é que isto pode ter na vida das pessoas. Portanto, começando pelo impacto que produziu em mim, confesso que depois de falarmos também nós, enquanto preparávamos este momento, e de perceber que uma expressão-chave era espiritualidade encarnada, enfim, como engenheiro mecânico eu pensei lá o que é que seria o oposto. E ocorreu uma materialidade desencarnada, que é um bocadinho aquilo que eu sinto que vivemos hoje. Ou seja, vivemos muito no 6º continente, que toda a gente reconhece, mas ninguém o identifica muito bem, que é o ambiente digital em que vivemos. É um 6º continente que não tem lugar, tem muitos lugares, não tem ninguém que é responsável, todos participamos dele. E que me fez pensar que aquilo que, nestas linhas orientadoras, já estou aqui a abrir um bocadinho a brecha para aquilo que eu acho que seria este plano, é reconhecer que a nossa vida não é feita de cálculos e conteúdos, mas de experiências. Portanto, o primeiro impacto que eu senti foi isto. Foi que, ao procurar viver este plano, vamos tentar recuperar um bocadinho aquilo que é a experiência pessoal. Depois, houve vários pontos que eu gostaria de centrar nesta expressão de espiritualidade encarnada. Parece-me feliz a primeira palavra, porque realmente a religiosidade, como tu, Daniela, falaste, pode ser, enfim, já não é muito bem entendida, já é descartada. Espiritualidade parece mais comum, parece um ponto de ligação entre várias pessoas, porque cada um pode viver a sua espiritualidade, mesmo se depois percebemos que é um efeito coletivo. Depois, também é muito feliz a palavra encarnada, porque não é qualquer coisa que fica, eu vou dizer, no ar, é onde passeiam ondas rádios, o Wi-Fi e tudo, não é? Para onde circula tanta informação, mas não encarna-se, ou seja, também é material. E, portanto, um dos aspectos que eu achei interessante, curiosamente, a Daniela fala no individualismo, porém, eu acho que o plano recupera também a noção de indivíduo. Porque não sei se isto, o Padre Nundro é muito especialista, né, de procurar a origem das palavras. Eu lembro-me de ler uma vez um filósofo que dizia que a palavra indivíduo vem de indivisível. E às vezes esquecemos disto. E eu acho que a espiritualidade encarnada suscita a consciência de um ser humano que existe a 3 dimensões: corpo, mente e espírito. E não pode dissociar uma da outra. É como um banco de 3 pernas. Sai uma, toda a gente cai. Depois, cada indivíduo, como indivisível, eu senti neste plano, do ponto de vista da espiritualidade encarnada, que era um terreno sagrado. Um terreno que mostra que tem sede daquilo que dá sentido àquilo que faz. É qualquer coisa que precisamos quando estamos a querer perceber o sentido da nossa vida e daquilo que fazemos. Por outro lado, também reconhecer que cada indivíduo, como indivisível, é único. E que se não for ao encontro de outros indivíduos também únicos, então é difícil reconhecer a beleza que surge do seu encontro, que é a possibilidade de uma unidade na diversidade típica daquilo que constitui a comunidade onde se vive esta espiritualidade encarnada. Depois, este plano também reconhece que o mundo evolui, que o mundo reinventa-se
E que, honestamente, se a mensagem cristã não evoluir também, sobretudo na sua linguagem, morre. Simplesmente. E aqui acontecem duas coisas, não sei se repararam que eu andei para aqui a mexer numa caneta, porque como professor e como mecânica, as imagens para mim são importantes. Há aqui um binómio que nem sempre nos damos conta. E foi através de uma aula de um professor de mecânica de Duke University que percebi isto e que achei que se enquadrava aqui, que é o binómio entre indoutrinação, que é aquilo que este plano não pretende, e que tem uma imagem. Portanto, como é que nós representamos a indoutrinação? Nós representamos a indoutrinação com uma seta para baixo. Ou seja, é qualquer coisa que vem de cima e que os de cá de baixo têm que acolher e aceitar acriticamente muitas vezes. Curiosamente, esta seta indica uma espécie de indoutrinação que está escondida e que todos nós vivemos todos os dias. Eu e vocês também. Sabem qual é? É isto. Qual é o gesto que nós fazemos para atualizar? É exatamente o mesmo. De cima para baixo. Ou como aquelas máquinas, não é? Ou seja, sem nos darmos conta, existe um tipo de indoutrinação ao qual me parece que este plano vai querer nos ajudar a puxar mais para a experiência pessoal. Porquê? Porque também, como em mecânica, a forma de nós enfrentarmos esta indoutrinação é com outro símbolo, que é mais conhecido dos químicos e não tanto dos matemáticos, e que é uma palavra que também este plano chama a atenção, que é a comunhão. Ou seja, um equilíbrio é sempre dinâmico. Há sempre reação da esquerda para a direita, como de direita para a esquerda. Isso significa o dinâmico. Não é unidirecional, mas é sempre bidirecional. E, portanto, parece-me que a espiritualidade encarnada é uma forma de nós experimentarmos isto. Por outro lado, não é light, é exigente. Caso contrário, eu acho que não seria autêntica. Por outro lado, espero não chocar ninguém, uma espiritualidade encarnada parece-me que não sabe o que Deus quer, mas está atenta e dá espaço interior ao que Deus quer. O estar atento para mim é importante porque vivemos num mundo com muitas distrações e, portanto, é um contraponto à materialidade desencarnada. Por outro lado, dá espaço ao interior, ou seja, é como se filtrasse um bocadinho o ruído do excesso de informação em que vivemos. Por outro lado, uma espiritualidade encarnada cuida do coração para que ele se torne o pulsar de uma comunidade. E isto tem uma expressão muito concreta, que seria através dos relacionamentos. Às vezes, quando nós falamos do coração, não é só o órgão, é a totalidade do nosso ser. E, por fim, naquilo que me impressionou, até porque já percebi pelo relógio que o tempo está a escassear, há uma tendência para pensar que os problemas reais são essencialmente materiais, mas, na minha opinião, não são. Os problemas reais são essencialmente relacionais. A nossa relação com o outro, a nossa relação com a família da criação, a nossa relação connosco próprios. E aqui vem a segunda parte, que seriam os desafios. Os desafios, parece-me que há uma questão que está dentro do plano e que parece muito escondida, mas que a mim foi fundamental, que é como posso experimentar Deus hoje. O primeiro desafio que eu, ou pelo menos que senti, é que através do plano experimentar Deus hoje começa por reconhecer este tal mundo que está sempre em mudança, que é plural, mas isto é uma novidade, honestamente, nem por isso. Porém, ver o mundo como um lugar teológico onde eu posso experimentar Deus é uma novidade, sim, e que está contida naquilo que se pretende com este plano. E qual é a resposta que dá? É o desafio climático. E não é só o clima ambiental, pode ser o clima social, pode ser o clima no nosso interior das tempestades. Por outro lado, reconhece a essencialidade da vida interior. Porquê? Porque se pretende que haja um alimento fundamentado na palavra. E isto responde ao desafio da superficialidade. Sobrevoar sobre tudo, sem pousar sobre nada. Um desafio para o jornalismo, penso eu. Depois reconhece que existem 3 níveis, não é? Do mais interior para o exterior. Ou seja, Deus dentro de nós, depois a oração, que é como que uma ligação entre o interior e o exterior, e depois a liturgia, que é o fora de nós, que é a manifestação. E a mim parece-me que isto responde ao desafio de uma certa polarização, onde as coisas estão sempre ou numa coisa ou noutra, mas nunca na ligação entre elas.
E, por fim, reconhecer que, ou seja, experimentar Deus hoje é reconhecer que a transformação do mundo começa na bússola que nós escolhemos para nos orientar, na coragem de arriscar falar com gestos concretos e na tal renovação do domínio como uma expressão muito concreta. Isto, para mim, responde ao desafio da linguagem que é necessário sempre renovar. Relativamente à bússola, a mim parece-me que a bússola é a comunhão. Relativamente à coragem, que é uma coisa que eu vou pegar no final e termino, eu aqui tenho que propor uma fórmula. A fórmula não é F igual a MA, que essa é a segunda lei de Newton, não é? Força igual a massa vezes a aceleração, mas a aceleração sabem que é uma coisa que depende de uma posição que varia ao quadrado. E, portanto, seria F igual a P quadrado. Desculpa, F igual a MP quadrado. O F seria uma força interior, que é um impulso que eu vejo neste plano. O M seria a massa de gente, porque sem gente não faz sentido nenhum plano. O que é o P quadrado? Pequenos passos. Ou seja, não é preciso dar saltos gigantes para chegar ao nosso objetivo, mas basta pequenos passos todos os dias e nós conseguimos chegar ao objetivo. E, portanto, termino apenas aquilo que me parece que é importante para a vida das pessoas. A vida das pessoas é que este plano tem 4 partes, como já a Sónia referiu. A mim me parece que a primeira parte nos ajuda a perceber onde é que eu estou com a cabeça. E, portanto, isto tem a ver um pouco com a atualidade e a comunidade. O segundo é onde assenta a minha história. E aqui parece-me que a Sagrada Escritura nos ajuda a enquadrar na humanidade. O terceiro tem a ver com a liturgia, é onde é que está o meu coração. E, por fim, a transformação do mundo é onde é que eu posso mudar. O que me leva, então, será este um plano pastoral? Bom, a mim parece-me que é muito mais do que um plano. Parece-me algo que tem a ver com o impulso, muito importante em mecânica, mas um impulso que não dispara para todos os lados, mas que procura traçar, ou seja, fazer um traço, ou seja, é uma dinâmica que traça. E, portanto, a palavra muito estranha é que a mim parece-me que isto é mais um dinamograma pastoral. Vamos ver que isto não se escreve. Mas porquê? Porque é um impulso que nos leva a mover numa determinada direção. Obrigada. Obrigada, Miguel. Obrigada, Daniela. Penso que foram aqui 2 intervenções que nos ajudaram a compreender melhor este dinamograma, não é? Assim, dito, até para dizer é difícil, este plano pastoral, este programa que a Diocese propõe para os próximos 3 anos. Palavras agora palavra dada ao Sr. Bispo, Dom Virgílio Antunes, também para nos dar aqui, não a sua perspectiva sobre o plano, porque sabemos que está muito feliz com este plano, mas para nos dar aqui também a sua perspectiva de como podemos ler, como é que a sociedade de hoje pode ler este plano. Muito obrigado, saúde depois a todos os intervenientes, a Daniela, o Miguel, a Sónia, obrigado doutora Sandra por nos receber aqui. Saúde os presentes da Comunicação Social e os membros do Secretariado Diocesano da Coordenação Pastoral, nomeadamente o Vigário Episcopal para a Pastoral, que é o Padre Manuel Carvalheiro. Uma vez que tenho um tempo também reduzido, e é difícil impor em tempo reduzido aos bispos, mas eu vou cumprir, só salientarei 3 aspectos. O primeiro deles tem a ver com o contexto em que surge este plano. Na Igreja discute-se muito se devem ser planos, se devem ser projetos. Agora temos o dinamograma, que também penso que é uma expressão muito adequada. É uma discussão interessante e todas as palavras são de algum modo incompletas e não dizem tudo, mas tem sido só a nossa tradição. Qual a razão de ser primeira da elaboração deste plano? É o reconhecermos que na Igreja, concretamente, temos gasto, porventura, muito tempo e muitas energias, o dinamis, muitas energias, a cuidar da dimensão institucional e às vezes até no seu ramo administrativo da Igreja e das comunidades e porventura temos gasto, eu direi, temos mesmo gasto menos tempo e menos energias a cuidar das pessoas que caminham e a ajudá-las a fazerem o seu próprio caminho na busca da espiritualidade cristã, enfim, e em tantos contextos em que as pessoas vivem e com tantas orientações e tantas perspectivas nas quais muito frequentemente se sentem um pouco perdidas. E nós, enfim, é a missão da Igreja, procuraremos
como sempre fizemos, mas agora gostaríamos que fosse de uma forma mais dinâmica, procuraremos propor, proporcionar, ajudar, criar condições e meios para que se possa fazer um encontro com o Espírito de Cristo, no qual está, de facto, a nossa esperança e que é o ponto de partida para qualquer caminho na vida cristã que nós possamos propor à própria Igreja e à própria sociedade. Para dizer que procuramos, enfim, voltar-nos mais para estas outras dimensões, ou para esta outra dimensão, a que chamamos espiritual e da espiritualidade, com certeza que não podemos descurar nem deixar para trás aquilo que é a dimensão institucional, administrativa, social, caritativa, enfim, tudo aquilo que faz parte da vida da Igreja ao longo de todos os tempos, mas que não pode sobrepor-se a esta proposta do encontro com o Espírito de Cristo, uma vez que assumimos que essa é a missão fundamental da Igreja católica, da Igreja de Jesus Cristo, e em comunhão, evidentemente, com todas as pessoas que tenham este desejo ou que queiram acolher à sua maneira e a proposta que estamos disponíveis para lhe fazer. Em segundo lugar, gostaríamos que este plano pastoral da nossa Diocese de Coimbra constituísse a possibilidade para uma mudança, vou dizer, de paradigma e de atitude dentro das próprias comunidades cristãs. Ouvimos a expressão do Papa Francisco, citada pela Daniela, que tem uma abrangência muito maior do que isto, evidentemente, mas gostaríamos que fosse o ponto de partida para uma mudança de paradigma e de atitude. Vai no sentido da disponibilidade da comunidade cristã para todos, no sentido da abertura de portas para todos aqueles que sentirem no seu íntimo e nas contingências da sua vida que andam à procura e que têm necessidade. E esta pretende aparecer como uma proposta viva, uma proposta eficaz, uma proposta clara, que tem esta marca também, este distintivo muito evidente e que, portanto, possa estar disponível para muitas pessoas que, porventura, se sintam nesta fase de procura, e todos estamos, de algum modo, nesta fase de procura, de maior consistência para a nossa vida, de maior profundidade, de maiores argumentos, tanto do ponto de vista racional, como do ponto de vista da existência dentro da sociedade, dentro das famílias, para nós próprios, sem reduzirmos isto a espiritualidade, pois a uma questão intimista, nem individualista, salientando essa dimensão da encarnação, que tem a ver com tudo aquilo que nós somos e que tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, com as nossas relações e com a totalidade do nosso ser e da nossa existência. E em terceiro lugar, gostaria de dizer à comunidade diocesana, mas também à comunidade, à sociedade em geral, que estamos plenamente abertos a todos aqueles que sentirem o desejo de conhecer melhor Jesus, o Espírito de Jesus, Jesus na grandeza da sua pessoa e Jesus na grandeza da sua mensagem, como um fundamento sólido, enraizado na palavra, enraizado na Eucaristia, enraizado na vida comunitária, enraizado na oração cristã, enraizado na evangelização. Estamos absolutamente disponíveis para acolher a todos nas nossas comunidades, porque Cristo e a sua Igreja, como foi de forma exemplar salientado pelo Papa Francisco, são porta aberta. É preciso quem abra a porta, é preciso quem tenha disponibilidade para acolher e é preciso também quem seriamente ponha dentro de si e à sua volta esta hipótese sincera, também humilde, mas ao mesmo tempo corajosa, de dar passo ou dar passos no sentido de ir à procura e de ir ao encontro em lugares onde, porventura, ao longo dos últimos tempos, das últimas décadas, não foi, porque foram às vezes lugares e contextos marcados por um afastamento, até enfim, por algum desencanto, seja por que for. É sempre possível voltar a Cristo, que é o centro, e para esta via do encontro e da reflexão, da interiorização, do aprofundamento, que esperamos seja a nossa Igreja Diocesana na pluralidade das suas comunidades. A Sónia já disse que eu estou muito feliz com este plano, é real, era um sonho que já vinha
de há alguns anos, depois de outras fases que tivemos na vida da Igreja Diocesana, concretamente de outros planos pastorais que procuravam, enfim, corresponder a algumas necessidades que sentíamos urgentes dentro da própria organização eclesial, e agora sentimos que é necessário uma abertura muito maior, com certeza um fortalecimento da espiritualidade dos cristãos, mas numa abertura muito maior a toda a comunidade humana que anda nessa fase de procura e que nós acreditamos precisa do Espírito de Cristo, porque nele está toda a nossa vida. Muito obrigada. Obrigada, Dom Virgílio, por estas palavras, também por nos dar a conhecer este momento feliz e por termos percebido melhor este plano pastoral com o Miguel e com a Daniela. É um momento de abrir ao diálogo alguma questão, algum comentário que os presentes queiram fazer, enquanto aqui temos os nossos convidados. Sintam-se à vontade para isso, por favor. António Rosado, Diário As Beiras. Eu tinha duas perguntas. Inicialmente disse que este plano foi escrito a 5 mãos. Pretendia saber quais eram. Quais foram... no plano pastoral. E por outro lado, em relação ao que disse o Sr. Bispo, já houve outros planos pastorais. Em que é que este vai mais longe? Ou seja, em que é que este plano vai mais longe no sentido de atingir uma maior dimensão na comunidade, pelo que eu percebi, e se demorou mais tempo e exigiu maior reflexão entre todos aqueles que colaboram? A primeira pergunta posso já eu responder de uma forma muito simples. No livro que vocês receberam, do Plano Pastoral, na página 11, logo na nota introdutória final, o último parágrafo, tem lá o nome dos 5 sacerdotes que reuniram todas as colaborações e que colocaram por escrito, portanto, o Padre João Paulo Fernandes, o Padre Nuno Fileno, o Padre Nuno Santos, o Padre Pedro Santos e o Padre Rodolfo Leite. Sr. Bispo. Eu vou socorrer-me de algumas palavras do Miguel Panão, porque ele, de algum modo, deu uma resposta a esta questão com a qual eu me identifico. Os principais, ou o principal problema da humanidade, todos incluídos, cristãos, não cristãos, católicos, não católicos, de todas as religiões ou sem religião, não é propriamente, em primeiro lugar, um problema material. É, eu diria então, um problema, ou uma questão, sem ser problema, uma questão espiritual. É aquilo que está dentro de nós, é o modo como nós nos sentimos, é o modo como nos relacionamos, são os valores que informam a nossa vida, são as seguranças ou inseguranças, os medos, as incertezas, é este mar imenso de realidades que nós somos como pessoas e que somos nas relações uns com os outros, para quem crê também nas relações com Deus, e isso é o essencial, é daquilo que temos de cuidar em primeiro lugar, no que diz respeito a nós próprios, mas é também aquilo que podemos, enquanto comunidade crente ou comunidade humana, ajudar os outros a fazer. E, portanto, este plano pretende ir ao encontro dessa profundidade e, portanto, ir àquilo que me parece que é o essencial da procura, das necessidades, das contingências, para a nossa realização enquanto pessoas humanas, pessoas felizes, pessoas com desafios, pessoas com sonhos, pessoas com decepções e com tormentas e problemas. O encontro e a dimensão espiritual, que não se reduz a um interior, porque é encarnado, envolve a totalidade da vida, penso que é a proposta mais honesta e mais séria e mais justa que nós, enquanto diocese, temos não só o direito, mas o dever de fazer à comunidade cristã e à comunidade humana em geral. Está previsto para chegar a esse objetivo, tem essa missão, e o que é necessário fazer para chegar a esse ponto que é o vosso propósito, não é, neste plano pastoral? Eu como participei em quase todos os momentos de reflexão, de organização, de redação do plano, tenho um pouquinho a noção global daquilo que está também na mente de muitos outros que fizeram este caminho comigo. Há uma convicção, é de que as pessoas, dentro da Igreja e fora da Igreja, procuram. E a Igreja tem a missão de lhes oferecer alguns meios, que estão inclusivamente identificados, porque são objetivos, não é simplesmente um sonho, nem são realidades puramente subjetivas. Quando falamos da Palavra de Deus, é objetiva.
é uma forma de objetivar aquele que é o caminho e o percurso. Quando falamos da Eucaristia e dos sacramentos, quando falamos da oração cristã, quando falamos do relacionamento com os outros, da ação social, concretamente, da ação social, que é uma forma que todos temos enquanto sociedade e que a Igreja também, enquanto instituição, de intervir nestes casos das necessidades, das urgências, das debilidades, a vários níveis, também a nível material, da comunidade humana. E, portanto, nós acreditamos que há uma dimensão interior que não pode ficar pura e simplesmente como uma realidade intimista, que é numa abertura por meio da evangelização, por meio do encontro na comunidade cristã, que é a casa aberta a todos, por meio da celebração da liturgia e dos sacramentos, por meio até da dimensão cultural, porque há pessoas que têm, de facto, o entendimento mais fácil pela via da cultura. Podemos incluir aqui a escultura e a pintura e a música e o encontro com a própria natureza enquanto criação, o mundo em que nós estamos, e realçar a importância deste lugar, desta casa ou destas diferentes casas em que habitamos. Portanto, há um mundo imenso de possibilidades, mas, sobretudo, pretendíamos que a comunidade cristã tivesse consciência de que a espiritualidade cristã não significa, pura e simplesmente, ficarmos fechados em nós mesmos ou ficarmos fechados no nosso pequeno grupo de uma forma, enfim, não gostaria de usar a palavra quase egoísta, à procura da salvação da minha própria alma, mas tendo em conta aquilo que são os outros, que é o contexto do mundo em que vivemos e em que nos havemos de salvar todos, porque não é uma questão pura e simplesmente da minha salvação, é uma questão de nos salvarmos todos já no tempo em que estamos e nas dificuldades que percorremos, sem estar somente à espera da dimensão da eternidade, que é a vida plena, como diz o plano, mas que está no fim, ou faz parte de um percurso de vida para todos que já vivemos agora. Indo de encontro àquilo que o Sr. Bispo disse e de forma talvez mais prática, este plano pastoral está a ser enviado às unidades pastorais em toda a Diocese. Cada unidade pastoral vai refletindo este plano e, portanto, todas as atividades têm que, de alguma maneira, ter como mote esta temática da espiritualidade. O próprio plano, na página 41 e 42 do livro, tem dinamismos e tem algumas propostas para estas comunidades olharem, refletirem e, de alguma maneira, moldarem à sua maneira, à sua forma, à sua maneira de estar, até à sua maneira cultural e tradicional de cada comunidade. Penso que vai também de encontro àquilo que a jornalista perguntou. Não sei se há mais alguma questão, se poderíamos... o tempo vai correndo, os jornalistas sei que têm sempre o tempo limitado. Então, agradecer esta riqueza deste encontro, na forma do acolhimento de todos, também em relação a estes próximos 3 anos na Diocese, a este espaço aberto que nos acolheu o Museu Machado de Castro, na pessoa da doutora Sandra Costa Saldanha. Obrigada. Este espaço foi escolhido por ser um espaço aberto, porque é aquilo que também nós queremos mostrar. É uma Diocese aberta, que é capaz de acolher todos, também nesta linha da espiritualidade que hoje aqui quisemos trazer e apresentar. Adiantar também que a Diocese está a preparar um caminho na sua rede social Facebook para ir revelando, pouco e pouco, com algumas reflexões, com alguns apontamentos, este seu plano pastoral. E ainda falta-nos um pormenor relacionado com este plano pastoral. A Diocese lançou, há pouco mais de uma semana, um concurso para um logótipo que tivesse uma imagem relacionada, que desse rosto a este plano pastoral. O júri ontem mesmo reuniu e ficou definido que hoje seria aqui anunciado o vencedor deste logótipo. Chegaram à Diocese mais de uma dezena de propostas, um número satisfatório, naturalmente, de várias zonas do país, que é curioso, e também tenho ainda que sublinhar que a pessoa mais jovem que concorreu tem 16 anos. O júri teve acesso às propostas de forma anónima, naturalmente. A escolha recaiu sobre 3 propostas. Essas 3 propostas foi assim, digamos que o top 3, e tenho aqui de mencionar os 2 que não foram escolhidos, as 2 propostas, mas que também tiveram aqui de uma maneira, de forma honrosa, uma imagem bonita para este plano pastoral, apesar de não ser o vencedor. As propostas, e cito, do Frederico Martins, de Pombal, e do João Santos, de Amor, em Leiria, que foram também finalistas. Aqui divulgo a proposta vencedora
é da autoria de Alexandre Veiga, de Bragança. Também os nossos parabéns e agradecer as propostas que nos foram chegando. E, entretanto, anunciar que na rede social Facebook da Diocese de Coimbra já lá deve estar o logótipo, podem consultar para ficarem a conhecer e, naturalmente, nos próximos instantes, também na rede social do Correio de Coimbra, será divulgada esta imagem. Agradeço a todos a atenção, a presença. Obrigada uma vez mais ao Miguel, à Daniela, Sr. Bispo. Penso que tenha sido um momento especial neste arranque de ano pastoral, agradecendo e contando com a presença noutros eventos parecidos com este. Convido agora um momento de convívio, um café para quem possa ficar. Obrigada e bom trabalho a quem o tem. Obrigada, bom dia.